e Arquitetos de Santos. A gente vai falar, claro, sobre as condições do pré-sal para Guarujá e também discutir essa ligação seca com um engenheiro. Claro que a gente fica muito discutindo aqui no programa as possibilidades, enfim, a gente vai falar da questão da engenharia, essa possibilidade, custo de obra, enfim, como é que um especialista da área enxerga essa questão e também da perimetral. Você pode participar do nosso programa através dos telefones 3014-5281 e 3061-3139. Repetindo, 3014-5281 e 3061-3139. Tem os telefones para você participar do painel regional. E claro, como sempre, também pela internet, no www.santaceciliatv.com.br. Acesse o link Programas, vai em painel regional e faça a sua pergunta. Carlos Saraiva, obrigado pela tua participação aqui no painel regional. Boa noite, William. Boa noite, Marcos. Mais uma vez é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar de um tema tão importante para Guarujá, como é falar do pré-sal e da ligação seca aí que tanto se discute, né, essa possibilidade. Mas hoje nós temos um especialista aqui na área. Hoje vamos conversar com um especialista, com quem entende. Já tivemos, inclusive, a oportunidade de, ao chegarmos aqui, conversar um pouco com o Marcos, né? E é sempre importante você conversar com quem você conhece, porque é uma forma, inclusive, de você reciclar suas opiniões e as suas ideias, né? A gente que é leigo no assunto, a gente tem a oportunidade de conversar com quem efetivamente conhece, com quem é especialista no assunto, como é o Marcos, e isso nos dá, inclusive, uma outra visão das coisas que estão sendo tratadas, né? Claro. Marcos, obrigado pela tua presença aqui no painel também. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite, William, da TV Santa Cecília, que está sempre como parceira com a gente, em eventos, em posse, nas solenidades da Já fiz lá o baile de aniversário, a posse também, já tivemos lá várias vezes. O que a gente puder colaborar, fique às ordens e muito obrigado a todos. Vamos começar pela ponte? Já que a gente falou aqui, a gente começa pela ponte, depois a gente vai para o pré-sal. É viável mesmo essa ponte, Marcos, essa ligação seca aí, Santos-Guarujá, ela é viável do ponto de vista de engenharia e também do ponto de vista econômico? Bom, primeiro, antes de dizer se é viável ou não, ela é necessária, né? Sem dúvida. Porque você vê, hoje, apesar do serviço de balsa ter aumentado a sua eficiência, segundo as projeções que o presidente da CODESP, José Roberto Serra, comentou com a gente, né, até no nosso seminário lá, que o movimento, né, em toneladas, 80 milhões de toneladas ano é o movimento do nosso porto. E vai passar aproximadamente de 220 a 240 milhões de toneladas. Então, isso é um número expressivo, né? Isso até 2013, 2014 deve estar acontecendo isso. E o nosso canal, ele tem um trecho que ele só tem uma mão de navio, né? A CODESP vai alargar de 150 para 220 metros, vão passar 2 navios juntos, o fluxo de navio vai aumentar, né, gradativamente e vai interromper, né, o circuito de balsas na travessia. Cada vez mais isso vai ficar dificultado para a gente aqui no município, para quem se utiliza do comércio ou até do turismo, vai ser um trabalho a mais. E risco de acidente, né? E risco de acidente. E nesse seminário nós colocamos lá um especialista em túnel, né, um planejador, o Bernasconi, o Tarcísio Celestino, o José Roberto Serra também, né, onde se falava sobre altura de ponte, sobre essas variáveis que tem entre ponte e túnel. Na realidade, a gente estava parabenizando, né, o governo do estado dessa iniciativa da ligação seca, que é uma necessidade muito grande, né, não só para os 2 municípios, mas para a Baixada toda, né, e ficamos vendo a viabilidade de uma ponte, de um túnel. A ponte teria que ter uma altura muito alta, 100 metros, para se sustentar até 80 anos para frente. Esses 100 metros de altura equivale a rampas de acesso de 2 quilômetros para cada lado, né? Então ficaria num comprimento de 4 quilômetros, 220 metros. Porque ela tem que, né, não pode ser assim, né, que não tem que tem que ter aquele comprimento. Então, ao passo que o túnel, né, ele ficaria com uma distância de aproximadamente 1.220 metros. Foi dada uma explicação do túnel submerso, né, que são colocados de 100 em 100 metros, túneis pré-moldados, faz uma cava no fundo do canal,
25 metros, pela largura toda, né, que a gente vai utilizar o túnel. É aprofundado em peças pré-moldadas prontas já. É injetado água nesse túnel para ele descer até o fundo. Depois, através de bomba, se retira a água. Aí faz isso com mais 100 metros. Na realidade, nem o fluxo de navio atrapalharia para a execução desse serviço. É isso que eu ia te perguntar, não atrapalha? Não, é muito rápido. A tecnologia é uma velocidade terrível, né? Então ficamos nessa, uma área pedindo ponte, uma área pedindo túnel, e a gente também vendo que tudo o que acontece aí de crescimento nos portos, todas as alternativas para o crescimento do porto é demolição de ponte. Então, na realidade, né, não querendo colocar nenhum senão à ideia, né, precisa ser tudo isso, precisa ser melhor estudado, né, as comunidades, tinham 400 pessoas numa segunda-feira às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, você vê o interesse, né, da comunidade, da sociedade, né, nesse assunto. São as pessoas que trabalham com importação e exportação, são os comerciários, os comerciantes, então, representantes de delegacias sindicais, políticos, né? Tinha uma grande representatividade, teve uma boa discussão no seminário, né? Teve um tempo até que se falou que essas rampas de acesso que ficariam para dar vencimento ao nosso canal, né, para a construção da ponte, hoje, em muitos lugares, é destinado à favelização, alguma coisa, é um aspecto um pouco feio, né? Mas o seminário foi de apoio a esta ligação seca, porque ela é necessária, porque vai parar futuramente o nosso serviço de balsa, acredito que vai ficar deficitário ao longo do tempo. Já está meio parado, já está deficitário, né, Carlos? Não, com certeza, totalmente retrógrado, né, o atual sistema de travessias, né, e acho que, como falamos aqui inicialmente, falar com quem conhece é outra coisa, né, acho que o Marcos colocou bem, né, é mais do que necessária essa definição, né, se vai ser ponte ou se vai ser túnel. É lógico que os especialistas, os estudiosos e entendidos do assunto deverão optar pela melhor saída, né, mas a meu ver, eu já começo, inclusive, a rever alguns conceitos também, após estar conversando com alguns profissionais, alguns especialistas, como tive a oportunidade de conversar com o Marcos, né? E já começo a achar também que a melhor saída é o túnel, né? Em razão até dos problemas que os especialistas têm colocado, né? A ponte, ela me parece que vai ter mais uma função turística, né? Uma visibilidade turística, né? Tá certo? E não uma coisa assim prática e funcional, como será a ligação feita através de túneis, né? Inclusive eu tinha lido que os túneis, a implantação de túneis iria atrasar em muito vamos dizer assim, o tráfego de navios no porto, aquela coisa toda, seria uma obra muito lenta. E parece que demoraria mais para ficar pronto. Mas aí o Marcos já colocou aqui que especialistas na área identificam de uma forma diferente, porque a tecnologia hoje moderna já permite que a obra tenha uma celeridade maior e tal, né? O que nos preocupa também é que essa ligação ela vai trazer desenvolvimento, né, William? Agora, esse desenvolvimento tem que vir de uma forma sustentável, né? Tá certo? Esse desenvolvimento não pode acarretar problemas de ordem social, né? Guarujá, nos últimos anos, é a cidade que mais absorveu problemas de ordem social, tá certo? A Baixada Santista toda, como um todo, teve um desenvolvimento muito grande na área da construção civil, e Guarujá foi a cidade que mais sofreu esse reflexo de problemas sociais, né? Então isso tem que ser realmente muito bem discutido. A gente sabe que é necessário, vai trazer uma pujança de desenvolvimento econômico, vai resolver o problema da travessia. Agora precisamos saber qual é o impacto social que isso efetivamente vai trazer, principalmente para Guarujá, né? Carlos Marcos, eu tenho que ir rapidinho para o intervalo, a gente volta já já, vou continuar falando um pouquinho mais da ponte, que tem a outra opção que é a ligação pelo centro, né? A gente precisa ver se isso é viável também, e claro, depois a gente vai falar também da questão do pré-sal e um pouco do mercado imobiliário também, vamos falar, que é importante. A gente volta já já.